Olá, bem-vindos. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu recebo aqui o José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, colunista da revista Carta Capital, com muita honra, eu diria. Sócrates, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para essa entrevista. Bem-vindo. Obrigado a si, Sérgio. Foi um prazer conhecer os nossos camaradas aqui da Carta Capital e foi um gosto estar com o Mino Carta. Tenho muito prazer e honra em poder ser vosso colunista e aqui escrever sobre os assuntos do Brasil e do mundo. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, né? Nós estamos aí aqui chegando ao primeiro ano de mandato do Jair Bolsonaro, né? Muitos momentos, vamos dizer assim, de conflitos e rusgas com boa parte do mundo. Como é que o senhor vê o Brasil hoje, ou ainda mais do que isso, como é que o senhor acha que a Europa enxerga o Brasil neste momento? Bom, eu não sou brasileiro e estou aqui a vosso convite e não quero ser desagradável com o governo que foi eleito democraticamente pelos brasileiros. Mas do que não há dúvida, e todos vocês têm consciência disso, o Brasil deixou de ser uma voz no mundo. O Brasil deixou de ser um ator considerado e, pior, deixou até, em certa medida, de ser um ator respeitado no mundo e no palco internacional e nos assuntos do mundo. E o Brasil já teve essa voz, já teve essa presença, já teve essa afirmação ainda recente, nos anos Lula, que eu conheci, eu fui testemunha disso, e infelizmente essa imagem do Brasil tem estado em declínio. E tem estado em declínio, fundamentalmente, no meu ver, por duas razões. A primeira, ou por várias razões. A primeira, de certa forma, pelas escolhas foram feitas, escolhas legítimas e democráticas, mas de certa forma foram vistas e percepcionadas pelo mundo como uma deslocação para um terreno radical da extrema-direita. Eu acho que a visão de alguém que olha para o Brasil e vê um governo capaz de ter as políticas que tem, enfim, com uma certa tutela militar, que é, desde logo, absolutamente horrível. Horrível, aliás, que o Exército Brasileiro se preste essa função de apadrinhar uma solução governativa. Porque o Exército Brasileiro deve ser nacional e nunca de facção. Não há nada pior para um exército do que se meter na política. E isso era uma coisa que nós pensávamos que tinha acabado. Na Europa achávamos que na América Latina essas experiências de governações com tutela militar tinham acabado. Infelizmente isso regressou, esse pesadelo regressou à cena política brasileira. E isso enfraquece a imagem do Brasil no mundo. Depois tivemos também o episódio da Amazónia, e isso o Brasil talvez não tenha consciência do preço que está neste momento a pagar por isso. Por quê? É um preço muito significativo. Isto é, a questão amazónica é vista como uma questão mundial, isto é, uma questão vital. Eu acho que era bom que todos percebêssemos que hoje a questão das alterações climáticas não são apenas uma mera questão ambiental, são uma questão de segurança. E levado muito a sério por muitos países, nomeadamente pela Europa e também pelos Estados Unidos, ao contrário do que se pensa, não é apenas a posição da administração que expressa a opinião dos Estados Unidos. Pelo contrário, quer o mercado estadunidense, quer os seus principais dirigentes, estão alinhados naquilo que significa um combate sério à descarbonização, pela descarbonização da economia e contra as alterações climáticas. Isso é um sopro no mundo, é um vendaval que não tem recuo. E julgo que o Brasil não se apercebeu de quão isolado fica nesta posição. E depois, ainda por cima, com a questão da Amazónia, que é uma questão tão simbólica para O senhor uma vez escreveu aqui com muita razão que o Brasil sem a Amazônia não tem
diminui muito a sua importância no debate mundial, né? Sim, sim, porque, repare, uma das razões pelas quais o Brasil pesa no mundo é não apenas a sua dimensão, não apenas ter 210 milhões de pessoas, isso dá-lhe uma voz no mundo, mas também pelo facto de ter a Amazónia, pelo facto de ser e de se poder apresentar como um exemplo ambiental ao mundo. O Brasil já teve momentos em que liderou esse combate contra a desflorestação, pela preservação e pela segurança ambiental no planeta. O Brasil tem esse papel a desempenhar no mundo e é visto com respeito se o fizer. Isto é, o Brasil tem que escolher, porque o Brasil será sempre alguma coisa no mundo. Ou é um ator determinante, como já foi, e terá que ser. O que não pode é deixar-se passar agora por uma espécie de comediante mundial. Porque quando entra nesse declínio, isso é muito prejudicial à imagem do país. O Brasil deve ser um ator mundial, não visto como um comediante mundial. Eu acho que muitas vezes as instituições brasileiras não prestam atenção à forma como o mundo vê o que dizem, mas prestam muito mais atenção do que os próprios brasileiros pensam. Isto é, quando um presidente do Brasil fala, o mundo ouve, para o bem e para o mal, não é? Esta declaração foi ouvida a propósito da jovem dirigente. Foi ouvida. E isso tem um reflexo no Brasil. E não é um reflexo positivo. O senhor acha que vai prosperar o acordo Mercosul-União Europeia? O senhor acha que no fim ele vai ser... Infelizmente, eu acho que o Brasil está a fazer tudo para que isso não prospere. Acho que foi um erro político e diplomático de primeira linha o que o presidente Bolsonaro fez, decidir não receber o ministro dos Negócios Estrangeiros francês. A França tem uma diplomacia muito ciosa de si própria. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros, lembro-me bem dessa observação que ele fez nessa altura, quando o Presidente da República disse que tinha outros assuntos em agenda, nomeadamente cortar o cabelo, e isso impedia-o de receber o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Ele disse que tinha recebido essa notícia com a calma dos veteranos. Sim, os franceses sabem esperar. Mas os franceses não esquecem e muitas vezes não perdoam. E como você vê, grande parte da animosidade da Europa contra o Mercosul vinha dos agricultores franceses. Pois o Brasil deu aos políticos franceses todas as razões agora para darem ouvidos aos seus agricultores e para não... Eu lamento muito que isso tenha acontecido. Sempre fui um entusiasta do acordo União Europeia-Mercosul, porque o Mercosul é também, digamos assim, um projeto político de integração económica que segue um pouco a inspiração europeia. Eu sempre fui um entusiasta, quer da União Europeia, quer do próprio Mercosul. Tinha um caminho a ser feito e lamento que estas atitudes, tantas vezes ditadas por umas birras, a que os estadistas não têm direito. Um estadista não pode reagir apenas porque se levantou mal disposto e com pouca paciência para aturar quem discorda dele. É porque estadista não é exatamente uma palavra que cabe no caso, né? Quer dizer, em relação ao Brasil. Agora, primeiro, foi muito celebrado nos últimos anos a experiência portuguesa, né? A chamada geringonça. Ocorreram novas eleições, o arranjo já não é mais o mesmo, mas o Partido Socialista continua ali no poder. O senhor acha que é possível, o senhor tem a esperança de que essa experiência ela vai ser uma experiência duradoura? Foi um espasmo apenas? Tem muitos desafios pela frente? O que é que deve acontecer com essa recuperação portuguesa? Como é que o senhor vê aí nos próximos tempos? Bom, eu vejo as coisas assim. Em primeiro lugar, esse acordo político entre o Partido Socialista e os dois partidos mais à sua esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e também o Partido Verdes, foi um acordo singular.
porque toda a história política, que pesa muito na cultura dos partidos, até 2015, era uma história de definição de marcas fronteiriças entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, o que prejudicava quer o conjunto da esquerda, quer o próprio diálogo político. Mas eu acho que em 2005 isso é consequência de uma aprendizagem da esquerda, não apenas do Partido Socialista, mas de toda a esquerda. Uma aprendizagem. Porque em 2011 eu estava no governo e toda a esquerda do PS se aliou à direita para tirar o governo do PS abaixo. Eles celebraram isso como se fosse um acontecimento. E o Bloco de Esquerda pagou uma fatura eleitoral por isso. De 2011 a 2000, e isso tudo para uma coisa, para porem a direita no poder e para que a direita implementasse em Portugal o seu programa de austeridade, que não era mais do que uma fórmula para fazer o ajuste de contas histórico, para, no fundo, reduzir a proteção no trabalho e reduzir as prestações sociais, que é, no fundo, é um pouco o que hoje você ouve aqui no Brasil. Quando você ouve falar de reformas estruturais aqui no Brasil, nós ouvimos falar de reformas estruturais na Europa, que no fundo não passavam disso. Menos proteção no trabalho e menos prestações sociais, menos redistribuição social, menos combate à desigualdade. Bom, e a esquerda acho que aprendeu muito desde 2011, isto é, todo o sectarismo contra o Partido Socialista só resultava na promoção da alternativa da direita. E acho que esse acordo foi um acordo que permitiu ultrapassar essa... E, nesse sentido, foi um certo compromisso histórico. Tinha uma densidade histórica. Esse compromisso foi feito em 2015. 4 anos depois decidiram não renovar. E eu vejo isso com lamento. Não vejo, aliás, razões para que não tivesse sido renovado. Não vejo. Tanto mais que o Partido Socialista não precisava de fazer sequer a renovação com os dois partidos, podia fazer só com um, só com o Bloco de Esquerda, mas vejo que o Partido Socialista não quer reconhecer, digamos assim, o peso e a dimensão que tem o Bloco de Esquerda, não é? Ficou como terceira força política, tem já uma certa dimensão e que deve pôr os seus votos ao serviço de uma solução política. Enfim, eu acho que o Partido Socialista celebrou muito esse acordo à sua esquerda, dizendo que tinha caído um muro. Enfim, isso para realçar a importância histórica que teve esse acordo. Caiu um muro. Mas o que ficámos a saber é que caiu apenas metade do muro. Porque, no fundo, o preconceito, a desconfiança, agora não quero, agora talvez não precise. Isso é um erro que eu acho que o Partido Socialista vai pagar nos próximos anos, porque há uma certa desconsideração daqueles que foram os seus aliados ao longo destes 4 anos e que lhe deram a estabilidade política que foi fundamental para a governação. E num arranjo que logrou sucesso, né? Obteve sucesso. Teve sucesso, quer dizer, o governo indiscutivelmente teve um sucesso económico, mas também aí há uma questão com o governo, é que esse sucesso económico deveu-se fundamentalmente a ter acabado a austeridade. O sucesso económico do governo de Portugal não foi consequência da austeridade anterior. Sofremos, nós apertámos e foi com isso que agora vem o momento de beneficiar, nós semear. Não foi a austeridade que permitiu agora o crescimento económico destes últimos 4 anos. Não foi o fim da austeridade. Foi ter parado de escavar. Foi ter parado com esse programa que visava apenas reduzir a despesa social, que visava apenas reduzir, digamos, a dignidade do trabalho, as proteções sociais no trabalho, que durante todo o século XX a Europa decidiu fazer com o seu estado de bem-estar. Por isso, precisa de ser bem interpretada essa experiência, os 4 anos de governo do Partido Socialista,
com o apoio dos outros dois partidos, teve sucesso porque acabou a austeridade. Não porque a austeridade... embora ao nível europeu o governo tenha cedido a isso, tenha dito, pois, com certeza, houve um tempo de austeridade, isso trouxe boas... Não trouxe nada de bom. A austeridade na Europa, entre 2008 e 2015, são 7 anos. Foi uma receita para a catástrofe. E que levou de certa medida... Que teve uma consequência negativíssima do ponto de vista económico. A consequência foi não apenas crise económica, como aumento do desemprego, como aumento da dívida. Não teve nenhum benefício económico nesses 7 anos. Enquanto os Estados Unidos, com outra política, uma política monetária expansionista, reduziram muito mais rapidamente os efeitos da crise, tiveram mais rapidamente crescimento económico, reduziram o desemprego. Na Europa aumentou o desemprego, aumentou a dívida e tudo isso com o aplauso de tanta gente da direita e da esquerda dizendo que a austeridade tinha que ser. Tínhamos que passar por isso. Bom, foi um resultado, do ponto de vista económico, absolutamente catastrófico. E que teve um resultado político também, né, primeiro-ministro? Que claro. Foi essa subida dessa extrema-direita. Não, é isso mesmo. Vamos lá ver. A austeridade trouxe, em primeiro lugar, do ponto de vista económico, foi uma tragédia para a Europa. Uma tragédia. E eu sustento-me apenas nisto. Basta comparar o que a Europa fez com o que os Estados Unidos fizeram para mostrar que os Estados Unidos, com o Quantitative Easing, foi o programa que o Banco Central norte-americano definiu, e que foi adotado pela União Europeia só em 2015. Repare bem, em 2015. E contra a opinião da Alemanha. A Alemanha votou contra esse programa e o Banco Central Europeu votou dentro da estrutura do Banco Central, votou-se contra a Alemanha, para que esse programa pudesse finalmente ser realizado, ser executado, e com isso acabou a austeridade e permitiu aos países crescer. Já o devíamos ter feito em 2008, mas a direita alemã não o quis, não é? A direita conduziu toda a política europeia para uma tragédia. Uma tragédia que, como o Sérgio diz, não foi apenas económica. O mais grave dessa tragédia foi as consequências sociais e políticas. A Europa, pela primeira vez na sua história do projeto europeu, teve aquilo que se pode classificar como um cisma muito sério entre o Norte e o Sul, entre a periferia e o centro. A divisão entre os países nunca foi tão... A divisão de pontos de vista nunca foi tão acentuada. Isso trouxe uma fragilidade ao projeto europeu. Repare que nos anos mais recentes já se fala de retrocesso no processo Schengen, isto é, na política de não ter fronteiras na Europa. E tivemos a desgraça do Brexit, que veio enfraquecer o projeto europeu de uma forma muito significativa. E em cima de tudo isso, tivemos ainda a desgraça dos refugiados. E essa desgraça, então, essa foi uma desgraça que comprometeu por muitos anos aquilo que é o papel da Europa no mundo. Repare, o que é Europa no mundo? Qual é o papel da Europa no mundo? Durante muitos anos, o projeto europeu tinha era visto e considerado como um bloco político em quem se podia confiar no que diz respeito aos direitos humanos, ao direito internacional, à defesa da paz. Esse era o papel da Europa. Uma espécie de soft power do seu parceiro americano. A tragédia dos refugiados mostrou uma outra face da Europa. A Europa, a sua face negra, porque a Europa sempre teve estas duas faces, não é? A face do iluminismo e a face negra dos totalitarismos. A forma como a Europa não foi capaz de construir uma política para os refugiados e para cumprir a lei internacional dos refugiados, lei essa que, aliás, foi construída internacionalmente justamente para responder aos problemas europeus do pós-Segunda Guerra Mundial,
dá muito que pensar para quem toda a sua vida lutou pelo projeto europeu. Quando chegou o momento, a Europa não estava lá para fazer aquilo que devia. E isso comprometeu por muitos anos a reputação europeia. É assim que eu vejo as coisas. Eu estou muito desolado e desiludido com o papel da Europa no mundo. Todos aqueles que se bateram pelo projeto europeu queriam que isto continuasse. Aqui está um bloco político firmemente engajado na ideia primeiro, de um projeto de paz. Nós somos o principal agente da paz, da diplomacia para a resolução pacífica dos conflitos. Depois, nós somos um bloco político defensor dos direitos individuais, dos direitos humanos, em qualquer circunstância, e principalmente quando em face da agressividade estatal. Nós defenderemos sempre o indivíduo contra o Estado, se o Estado abusar do seu poder. E depois também uma Europa que tinha uma visão geoestratégica de valorizar o direito internacional, de valorizar a Carta das Nações Unidas, de valorizar a lei e não a força. Infelizmente. E ter também uma visão humanista, que foi a raiz do iluminismo e a raiz que esteve presente sempre no projeto europeu. Essa Europa declinou e afundou nestes últimos anos. Agora, Premier, nesse último ano, ao menos, houve um refluxo dessa onda extremista na Europa, da extrema-direita, ou não? Né? Eles tiveram derrotas em lugares estratégicos. Sim, principalmente nas eleições europeias, a extrema-direita perdeu. A extrema-direita perdeu. Isto é. Mas a verdade é que nós continuamos a ver algumas forças políticas que não resistem à tentação de tentar agradar a extrema-direita. Veja que nós temos agora, em primeiro lugar, mais uma vez, esta desgraça europeia de não conseguir fazer nada decentemente. O Conselho Europeu acabou por escolher uma alemã para presidente da Comissão, que não foi candidata. E como sabemos, quer dizer, o problema europeu é um problema também de legitimidade democrática, porque nós não podemos continuar a conviver com uma governação europeia que é uma governação dos funcionários, que não tem legitimidade popular, que a maior parte daquelas pessoas nunca se candidatou a nada, nós nunca votámos por eles. Isso é um problema seríssimo, não é? Que temos que enfrentar. E agora, em vez de darmos um passo em frente, temos um passo atrás, porque aqueles que eram os candidatos da esquerda e da direita, em todos os países, nenhum deles acabou presidente. Isto dá que pensar. Acabou por ser uma outra senhora, que era ministra da Defesa na Alemanha, mas eu, com franqueza, não sei nada dela, não consigo avaliar. A única coisa que sei é que nem sequer foi candidata, foi escolhida. Ora bem, isso é um retrocesso muito difícil de aceitar, muito difícil de aceitar. E depois, uma candidata que a primeira coisa que faz é propor primeiro faz um governo, uma comissão, uma espécie de governo europeu, em que junta o dossiê da imigração ao dossiê da segurança. Isto é a primeira vez que a Europa passou que vê a tratar a questão isso da imigração como uma questão de segurança. E não de direitos humanos. Mas isto é estrutural e pensam. E depois dizem que não é assim. Não, desculpem. Nós sabemos ver o que é a extrema-direita quando estamos em face dela, não é? E pior, chamou a essa pasta a proteção do estilo de vida europeu. E depois sabe, com aquela linguagem vaticânica, que não é isto que nós queremos dizer. Não é o que vocês querem dizer. É exatamente isso que querem dizer. O que vocês querem é agradar à extrema-direita. É isto foi isso que quiseram com esta designação. Não tem outra explicação. Isso é uma retórica. Porque a ideia que nós não conseguimos identificar a linguagem da extrema-direita quando temos à nossa frente, desculpem, é tratar-nos como idiotas. Enfim, e acho que os socialistas também embarcaram nisto. Parece que até votaram. Porque depois, mais uma vez, os eternos arranjinhos. Pronto, então já não lhes chamamos proteção do nosso modo de vida, já não lhes chamamos
defesa do nosso modo de vida, como se a Europa algum dia defendesse um modo de vida. A Europa nunca defendeu um modo de vida. A Europa defendeu todos os possíveis modos de vida e quis cumprir a lei. Não há um modo de vida que a Europa agora impinge aos seus cidadãos, não é? Mas agora chamam-lhe não promoção ou defesa, mas chamam-lhe o quê? Chamam-lhe o quê? Não, em vez de defesa chamam-lhe promoção e acham que não é a mesma coisa. Epá, olha, às vezes dá vontade de dizer isto, epá, vão dar banho ao cão, desculpe, vocês sabem perfeitamente o que estão a fazer e não nos enganam com essa habilidade retórica em que eles acham que a burocracia europeia, acham que ainda os levamos a sério, não é? Não, isso já não é levado a sério, isto é muito, ou melhor, isto é demasiado sério para andarmos com esses jogos retóricos. É preciso fazer uma escolha. E, infelizmente, as forças políticas não o fizeram. Mas, ao longo destes últimos anos, depois do primeiro referendo inglês, você não viu ninguém nem na Europa assumir o mínimo de responsabilidade pelo que aconteceu. Como se isto fosse tudo normal. Um país agora sai da Europa. Isto nunca tinha acontecido na história do projeto europeu. E não é um país qualquer, é a Inglaterra. E nós tratamos isso como se fosse mais, digamos assim, uma questão de intendência. Pronto, então, agora saíram, agora temos que fazer um acordo. Chamamos um tipo, não é? Um francês, para fazer um acordo. Um acordo que, aliás, era impossível fazer, porque o problema da Irlanda é insolúvel, não é? Porque precisa de uma fronteira, não querem fronteira, pois, isso, ou é uma coisa ou outra. Mas a Europa passou estes anos a recriminar os ingleses, sem fazer o mínimo esforço para dizer, esperam lá, onde é que nós falhamos para levar os ingleses a essa escolha? A essa escolha? Os ingleses, pelo menos uma parte dos ingleses, decidiu sair da União Europeia porque achou que aquilo é um governo de funcionários. E os ingleses não gostam de ser governados por funcionários. Querem eleger os seus representantes. E querem elegê-los e querem que eles mandem. E pior ainda, quando os ingleses acham que por trás desses funcionários estão alemães, pior ainda, porque eles não gostam de ser governados por alemães nem por funcionários, gostam de ser eleitos por um parlamento. É claro, não é a única razão, eu sei, mas uma razão também é realmente a ideia que muitos ingleses têm de um déficit democrático que começa a ser insuportável para a Europa. Insuportável, isto é, um cidadão europeu quer escolher as instâncias europeias, quer votar, quer participar, para que elas tenham também a sua própria legitimidade. Portanto, se vocês acham que são os únicos com problemas no Brasil, bem-vindos ao mundo real. Nós também temos os nossos problemas. É que aqui os nossos problemas são tragicômicos, né? É sempre muito trágicos e demasiadamente cômicos. Certo. Vocês deviam fazer o possível para não serem... Vocês deviam ser um ator no mundo e não um comediante no mundo. Não, isso não é boa solução. E a ti também, claro, é evidente que algumas destas questões têm mais acuidade no Brasil, porque, reparem, enquanto nós podemos perceber que entre a direita e a esquerda na Europa há um debate sobre qual é o melhor nível de proteção social, qual é a redistribuição da riqueza que deve ser feita, o nível aceitável de desigualdade, o que é inacreditável é que essa discussão esteja a dar-se aqui no Brasil, já que tem um nível de desigualdade tão chocante, tão escandaloso, ainda querem aumentá-lo. O segundo, o objetivo agora é passar o Catar, né? Que é o único país que está, na verdade nem é um país, é aquele califado que está na nossa frente, mas o objetivo é ultrapassar o Catar. Premier, muito obrigado. Agradeço quem nos acompanhou. Eu recebi aqui o José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, nosso colunista, quer dizer, na verdade, nosso colunista, que é mais importante, ex-primeiro-ministro, depois ex-ministro de Portugal. A ordem é essa, então, até a próxima. Até a próxima, eu agradeço muito as suas palavras, Sérgio. Eu vim aqui conhecer os meus camaradas, os meus companheiros da Carta Capital, e vim conhecer a Carta Capital e quero agradecer a simpatia que teve em convidar-me para esta conversa sobre política e agradecer-lhe a honra que tenho em poder escrever na vossa revista. Obrigado. Até lá.